Bom pessoal, tô de volta para trazer mais análise aí para vocês, como sempre vindo aqui no canal para trazer análise de mercado, análise de Bitcoin, análise de altcoin. Hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai falar de Bitcoin, mercado tradicional, no qual é muito importante a gente estar acompanhando hoje no fechamento e também dar uma analisada ali em altcoins de inteligência artificial, tá? Principalmente o token AGIX e o token SDAO. Muita gente tem me perguntado sobre esses tokens e a gente vai falar sobre eles no vídeo de hoje, tá bom? Começando aqui por Bitcoin, o Bitcoin tem uma região super importante, principalmente no semanal, no qual a gente vai ter o melhor direcionamento ali assim que fechar o mercado tradicional, que acontece hoje às 6 horas, e a gente tem o Bitcoin segurando aqui no semanal, nesse topinho em 23.700, 23.800, no qual é considerado como um suporte a princípio. Só que a gente considera não só no semanal, mas também no gráfico diário, onde a gente tem o Bitcoin segurando, tocando aqui pela terceira vez nessa região, no qual, se a gente tiver um rompimento dessa região, a gente vai ver Bitcoin de novo em 22.400, 22.500, tá? Então fiquem atentos aí, porque se a gente tiver esse rompimento, a gente vai ter oportunidade de short, principalmente short aqui com stop de 2, 3%, com take aí de 4, 5%, tá pessoal? Então fiquem atentos aí para esse rompimento, porque se acontecer, a gente vai ter short, e já trouxe isso para vocês aqui em panoramas anteriores. Na verdade, esse já é o terceiro dia que eu falo sobre isso. E a mesma coisa aqui para o rompimento de 25 mil, como eu tinha trago nos vídeos anteriores, porque se a gente tivesse rompimento de 25 mil, a gente vai ter uma valorização bem rápida por short squeeze, tá? A gente tem muitos shorts no Bitcoin e os stops desses shorts tá aqui acima de 25.200, 25.300. Então, stop de short, stop de venda nada mais é do que compra. Então, essas compras vai trazer uma maior pressão compradora aqui para o Bitcoin, tá? Porém, o Bitcoin vai seguir mediante ao que vem acontecendo no mercado tradicional, tá, pessoal? Então, aqui no mercado tradicional, o que a gente tem? Principalmente aqui em gráfico semanal. No Nasdaq, no índice Nasdaq, a gente tem a princípio o índice Nasdaq tentando segurar aqui nessa região de 12.040, 12.080, onde se tivermos o rompimento dessa região, a gente pode ter aqui uma desvalorização um pouco maior e mais queda aqui para mercado tradicional, tá? É crucial a gente ver no fechamento de hoje o índice Nasdaq segurando acima dessa região para a próxima semana ele formar aqui um padrão de continuidade para dar continuidade e subir até a região de 13.600, 13.700. Se isso não acontecer, a gente vai ter mais queda aí para todos os mercados. Então esse fechamento semanal vai ser um fechamento semanal muito importante, não só para Nasdaq, como S&P 500 também. A gente tem S&P 500 em uma região no qual ele não conseguiu confirmar esse padrão aqui, essa estrutura de alta. Agora a gente vai ter suporte na região de 13.900, 13.800. É importante a gente ficar de olho nessa região, porque se ele voltar, a gente pode ter o índice S&P 500 voltando aqui para 3.600 de novo, tá? Então a gente vai ficar de olho principalmente no fechamento dessa semana. O índice Dow Jones agora com a oportunidade de tentar recuperar aí para o dia de hoje, fechar aqui dentro desse padrão, que na minha opinião é um padrão de estrutura a princípio, para lá na frente ele passar a subir e dar continuidade em sua valorização. Mas se a gente tiver o rompimento aqui de 32.800, aí não tem jeito, aí é queda também para o índice Dow Jones, tá? Se isso acontecer, a gente vai ver o índice Dow Jones ou Nasdaq, S&P, tudo caindo e puxando também o Bitcoin. Então é crucial a gente esperar o fechamento dessa semana para mercado tradicional. E quando a gente vai ver mercado de baixo risco, como por exemplo, títulos de 10 anos, qual a possibilidade de título a princípio? Nesse momento a gente tem título tentando encontrar uma resistência, porém se a gente tiver fechamento acima, a gente vai ter valorização para título e provavelmente valorização para dólar. Então tá tudo apontando pra gente, pessoal, que a gente vai ter mais queda aí nos próximos dias, tá? Então eu acredito que o Bitcoin pode voltar para a região de 22.500 a princípio, dependendo de como for o fechamento de hoje, de como for o fechamento do mercado tradicional nessa sexta-feira, tá? Se a gente tiver todas essas confirmações no fechamento de hoje, na próxima semana, nossa perspectiva e o nosso viés aqui para o Bitcoin vai ser um viés baixista, tá? Então, dependendo de como for o fechamento, e eu vou passar isso lá para vocês no grupo do Telegram, tá? Assim que fechar o mercado, eu vou estar passando lá o que aconteceu no fechamento de hoje, que é um fechamento muito importante. Então, se você não tá lá, entra lá no grupo do Telegram que eu vou passar esse fechamento de hoje por lá também. E dependendo, e se tudo for confirmado em mercado tradicional, tudo que eu passei até aqui, o nosso viés para a próxima semana vai ser um viés baixista. A gente tem possibilidade de queda aqui para o Bitcoin, até mesmo vindo para 21.500, tá? Já falei em vídeos anteriores que a queda do Bitcoin agora não vai ser uma queda negativa, vai ser uma queda para estruturação e para formar padrões de continuidade para que o preço volte a subir com consistência, tá? Então fiquem atentos aí para Bitcoin, porque não acredito que tenha queda como algo
negativo agora. O Bitcoin precisa corrigir um pouco mesmo para formar uma estrutura para subir com mais força, tá? Já vindo aqui para as altcoins, a gente tem o token AJAX no semanal lateralizando. No gráfico diário, quando a gente vai observar aqui no gráfico diário, a gente tem um padrãozinho bem interessante, principalmente quando a gente olha no gráfico de 4 horas, que seria uma bandeirinha e provavelmente valorização aqui até os 51. Porém, é importante a gente ficar de olho, porque nesse momento a gente não tem muita direção, tá? Então, o que a gente precisa nesse momento? A gente precisa de rompimento de fundo, que seria aqui em 35, 36 centavos de dólar, ou o rompimento aqui desse topinho em 47, onde ele vai se direcionar melhor, tá? Então, o que eu acredito aqui para o token AJAX é lateralização e ele vai confirmar a partir desses rompimentos. Se você não tem token AJAX e quer comprar token AJAX, aconselho comprar parcial, comprar aos poucos, tá? Não saia comprando todo o seu patrimônio de uma vez. E também não dá para ficar esperando queda, tá? O token AJAX, ele demonstra que vai cair do nada e explode, porque sai uma notícia ou outra falando sobre inteligência artificial. Então, se você quer acumular o token AJAX, vai acumulando aos pouquinhos, tá? Já que para o token SDAO, a gente tem no token SDAO uma característica bem interessante, tá? Que é aquela característica no gráfico semanal que eu tinha passado para vocês ontem, se não me engano, tá? Eu tinha passado aqui que o token SDAO iria tentar formar esse pullback, esse reteste aqui nessa região de 70 centavos de dólar. Ele tá vindo buscar essa região de 70 centavos de dólar aqui no gráfico semanal. Porém, se a gente tiver um fechamento semanal abaixo dessa região, a gente pode ter queda aqui para o token SDAO chegando até 50 centavos de dólar, onde vai estar o próximo suporte, tá, pessoal? Porém, se a gente tiver um fechamento acima, a perspectiva aqui e o viés é de alta até a região de 1,60, 1,70, tá? Então, fiquem atentos aí para esse fechamento semanal, no qual vai ser um fechamento semanal muito importante, não só para Bitcoin, não só para mercado tradicional, mas também para as altcoins, tá? A gente tem essa perspectiva aqui no token SDAO e uma possibilidade de valorização aí de mais de 130%. Eu tinha falado sobre isso lá no grupo do Telegram, e se você não tá no grupo do Telegram, entra lá, é um grupo grátis, você pode estar trocando ideia com o pessoal e tá mandando mensagem para mim também por lá, tá? E aqui no token SDAO, o que eu vejo é que se a gente tiver essa confirmação de rompimento, essa confirmação de reteste acima da região de 0,72, ele pode se direcionar de uma forma bem rápida aqui até essa região de 1,60, 1,70, tá, pessoal? Assim como foi em momentos cá atrás, como foi aqui, onde ele subiu bem rápido, como foi aqui, onde ele subiu bem rápido e quase chegou lá em cima. Então, esse direcionamento vai ser um direcionamento bem rápido, acontecendo ali entre 1 a 2 semanas aqui até chegar em 1,60, 1,70, tá? Então, fiquem atentos aí pro token SDAO também, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, foi um vídeo rápido aí. Então, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!